novamente, senador. Muitíssimo boa tarde, Mariana, doutor Fred, todos vocês que estão nos acompanhando agora no Sem Rodeios desse veículo fantástico que é a Gazeta do Povo. Muito obrigada. Olha só, Girão, até antes da gente falar sobre o CPMI do INSS, que é também muito importante, queria ouvir a sua opinião, né? O senhor que esteve ontem na comissão, que ouviu o Eduardo Talhaferro. O Talhaferro, inclusive, esteve hoje aqui conosco também no Sem Rodeios. Quem chegou agora pode voltar depois para acompanhar toda a entrevista. O que foi mais importante de tudo aquilo que o senhor ouviu e qual que é o peso que essas revelações podem ter neste momento em relação a pautas tão importantes como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também até para possivelmente, né, queria ver se o senhor acha possível suspender aí esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Olha, em primeiro lugar, o doutor Adriano foi muito feliz agora nessa última entrevista. Né? Eu vejo que o STF está numa sinuca de bico danada, porque aquilo ali não é julgamento, pode ser tudo, menos julgamento. É uma execução sumária em praça pública que envergonha a nação brasileira. Não se sustenta em pé você ter um relator, um ministro que está ali votando, gente, que mais parece um inquisidor de verdade, né? Um promotor, um delegado, assim, e ele está no papel de juiz ali, ele que se diz vítima, que é, confesso, vítima, que se diz imparcial, por favor. Né? Então tá feio, porque tá todo mundo vendo, até quem não entende. E o brasileiro é impressionante como o brasileiro está participando, está compreendendo, está entendendo. Se tem alguma coisa boa de tudo isso, Mariana, Fred, você que está nos assistindo, é que o brasileiro está tendo conhecimento e cidadania sobre tudo que está sendo passado no Brasil. Então, se o país fosse minimamente sério, e nós vamos construir a partir dessa provação que o povo está passando nesse momento, de todas as ordens, né, com irresponsabilidade fiscal, com espírito de vingança, de revanche, de alguns poderosos de plantão, com desrespeito da sua Constituição, mas nós vamos sair dessa, tudo passa, como dizia o Chico Xavier, as coisas boas, as coisas ruins, como a gente está vivendo esse tempo de sombra, de treva, mas nós vamos sair muito fortalecido disso tudo, porque a gente vai aprender a separar joio do trigo, o que é correto, o que não é correto, que nós não devemos ser omissos, né? Porque num país minimamente sério, onde as instituições funcionem de forma independente, respeitando cada um o seu espaço republicano, esse julgamento, me desculpe, eu vou retirar, eu não posso chamar de julgamento. Essa execução, ela deveria ser, no mínimo, suspensa imediatamente. Depois do que nós ouvimos ontem do Eduardo Tagliaferro, um assessor do ministro Alexandre de Moraes, que é hoje considerado um violador global de direitos humanos pela maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, a fraude processual escancarada que ele traz, trazendo metadados, trazendo documentos se mostrando ali, né, para justificar uma caçada, não é nem é uma intimidação flagrante a empreendedores que geram milhares de empregos no Brasil, ali num momento crucial, para intimidar, para dar um recado para todos os outros, olha, quem passar por o nosso caminho aqui, nós vamos para cima. E ele pegar uma data retroativa para justificar a atuação da Polícia Federal. Olha, isso é muito grave. Então, está de parabéns todo o colegiado da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, o senador, não apenas o presidente Flávio, mas também o senador Magno Malta. O requerimento foi nosso, né, o do Magno Malta e meu ali para a gente fazer. O ministro Barroso não foi, mais uma vez, eu acho que é a enésima vez que ele se nega a participar, dialogar, mas para dar entrevista política é só o que ele faz. Essa semana mesmo, falando que algo mais ou menos que ia varrer o extremismo e tal do Brasil. Ele que disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Ora, quem, cara pálida? Vocês mesmo, você fez certo, falou. Não adianta querer desmentir depois
lá para os veículos internacionais. Então, a máscara caiu dessa turma, né? E o Eduardo Tagliaferro, um calhamaço de documentação que ele trouxe, que aquilo ali, ó, se você não assistiu, eu sei que você tem muita coisa para fazer, com coisas com filhos, trabalho, para levar o alimento para casa, outras atividades, mas pega o final de semana, se puder, e assiste, não apenas essa entrevista de hoje aqui, na Gazeta do Povo, no Sem Rodeios, do Eduardo Tagliaferro, mas também a robustez do depoimento de ontem, que dezenas de parlamentares, só eu perguntei durante 1 hora, né? Logo no início ali, por ser um dos autores, eu tive a oportunidade de fazer perguntas ali que as respostas, eu fiquei de cabelo em pé, né? Eu até fiz ali para um dever de ofício, mas eu vou te falar, eu não esperava algumas respostas que eu ouvi ali. Então, nós temos que acionar, né? E é isso que a comissão vai fazer. Aliás, tem uma notícia de primeira mão para vocês. Eu não sei se vocês já deram, porque vocês são muito bem informados, né? Mas é uma notícia que o presidente da comissão ia fazer uma extraordinária hoje e marcou para amanhã essa extraordinária para outras ações jurídicas que vão ser feitas através da Comissão de Segurança do Senado Federal. Ele vai anunciar amanhã, né? Nossas equipes estiveram reunidas hoje, né, com a equipe dele, né, da comissão, e amanhã teremos novidades com relação a outras atividades. Como também eu chamei, e foi aprovado ontem, eu quero lembrar para vocês que o senhor Alexandre, aquele que trabalhava no TSE e que denunciou que 1 milhão de minutos da campanha do então candidato Jair Bolsonaro, então candidato a presidente da República em 2022, foram surrupiadas, não foram veiculadas dentro de uma paridade que se precisava ali naquele momento. Então, lembra do escândalo que foi chamado de radiolão? Nós fizemos até uma audiência de 12 horas naquela oportunidade, no dia 30 de novembro, eu lembro bem, porque eu fui o presidente, o requerimento foi meu daquela audiência, e eu passei 12 horas na cadeira sem ir ao banheiro. Foi a audiência mais longeva aqui da história de audiência pública de comissão do Senado Federal, e nós ouvimos os perseguidos, pessoas que estavam sendo caladas, né, censuradas, e nós ouvimos ali, e o fio da meada a gente vai puxar agora, porque naquele momento não foi possível trazer esse personagem-chave que foi demitido 2 vezes. Inclusive anulada uma das demissões pela Justiça, né, e está sem receber salário. O desembargador Sebastião Coelho, um grande jurista, aliás, um jurista que assina esse super pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que agora vai ganhar um outro aditamento, né? Já teve um do caso do Marcos Duval, e agora vai ganhar um outro aditamento. Esse pedido de impeachment, que tem 2 milhões de assinaturas de apoiamento de brasileiros, 140 deputados federais assinaram, 41 senadores, ou seja, a maioria estão apoiando, 2 juristas assinando, que é um do desembargador Sebastião Coelho e outro, doutor Rodrigo Saraiva Marinho. Esse pedido de impeachment vai receber o aditamento do que o Tagliaferro nos trouxe ontem, né? Então, ontem mesmo eu cobrei ao presidente Davi Alcolumbre que ele tenha urgência, a mesma urgência que a advocacia do Senado deu para o sigilo do careca do INSS, por onde ele andou aqui dentro do Senado. E eu quero saber por onde ele andou, em que gabinete ele andou. Essa mesma velocidade que a Advocacia Geral do Senado deu nesse parecer, de que tem que manter o sigilo, por que não dá o parecer do super pedido de impeachment, que já está há 20 dias lá, né, com a maioria? Então eu cobrei ontem e o presidente Davi Alcolumbre disse que não tem prazo. Deu uma resposta, nas minhas redes sociais eu coloquei o vídeo dele. Então, eu acho que está caindo todas as máscaras e a gente vai agir e vamos acionar o governo argentino, o governo americano, a Comissão de Segurança Pública, aprovado pelo colegiado. Vamos acionar também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA,
o STF, o presidente do STF, né? E os ministros da primeira turma também, porque esse julgamento tinha que ser, no mínimo, repito, no mínimo suspenso. Mas eu acredito, minha opinião, pelo que eu vi ontem e pelo que a gente conversou com juristas, que deveria ser anulado tudo decorrente disso, porque mostra realmente que a lei não foi observada. Ótimo, senador, eu sei que o senhor tem tempo corrido aí, mas só quero fazer uma pergunta também em relação à CPMI do INSS. Vou até pedir para o nosso querido Vitor Kunze eu colocar aqui um vídeo, né, um trecho que mostra o advogado Eli Cohen nessa comissão do INSS apontando que o irmão de Lula seria laranja aí nesse escândalo. Vamos ver. Entrevista concedida ao portal Metrópolis no dia 13 de maio de 2025 desse ano, o senhor afirmou que, pelo fato de ser diretor do um dos diretores do Sindinap, o irmão de Lula, o Frei Chico, estaria envolvido, por esse motivo, nas fraudes contra os aposentados. O que eu gostaria de saber é de que forma o Frei Chico poderia estar envolvido nessas fraudes, já que o senhor afirmou que necessariamente ele estaria envolvido pelo fato dele ser diretor, né? Deputado Fábio Costa, eu nem vi essa publicação, mas não, eu li... Foi vídeo, o senhor falou em vídeo. Que eu tá disse aqui, isso? Sim. Bom, o que eu disse é o óbvio. Se o irmão de alguém, ou seja lá qual for, é diretor, é claro que ele está envolvido. Agora, eu parto de um princípio neste caso, viu, deputado Fábio Costa? Todos que estão na diretoria são aqueles que não devem ser mirados por vocês. Vocês têm que, na verdade, achar quem está por trás da diretoria. Porque esses todos, inclusive o irmão do presidente Lula, para mim ele é um laranja. Ele é um laranja, entendeu? A real é essa. Porque quem realmente se beneficia com essa fraude não aparece como diretor, certo? Mas isso não tira que o Sindinap é uma das campeãs de fraudes contra aposentados. Vamos deixar claro. Agora, eu não estou dizendo que o irmão do Lula tem alguma coisa a ver direta. Provavelmente deve ser um laranja. Boa, agora, senador Girão, a pergunta que não quer calar, né? Eu sei que o senhor tem pouco tempo aí, então é uma pergunta assim só de resposta rápida mesmo. O pessoal quer saber se dá para ter esperança na CPMI do INSS. Mas, claro, você está vendo aí que o jogo mudou completamente. Eles estavam achando que essa CPMI ia nascer morta, né? Uma CPMI de fachada, como outras que tiveram aqui, né? Mas não conseguiram blindar. Olha, tem que parabenizar o relator, doutor Alfredo Gaspar, um cara com experiência no Ministério Público. Tem que parabenizar o senador Carlos Viana, né? Então, essa dupla, deputado e senador, estão fazendo um grande trabalho. E o PT está dando os pulos aí. O governo Lula está desesperado, né? Você vê que a condução tem sido firme, de forma independente, como tem que ser. E a pergunta que não quer calar também, Mariana, porque eu acho que nós passamos dessa fase, né, de que essa CPMI pode se transformar em pizza. É claro que o governo Lula e o PT vão tentar, até a última hora, né, substituir, como já começaram a tentar substituir do bloco, né, mudar a regra do jogo na hora do jogo, né, tirar parlamentares que estavam ali na relação de titulares e suplentes e botar os deles, né? Eles estão mudando a regra do jogo, foi feita até uma questão de ordem pelo PT para isso. O Davi Alcolumbre aceitou, né? Então, mas ali está a diferença de 1, 2 votos o tempo todo. E eu acho que a gente tem ainda uma margem, porque quem é que vai querer votar contra a investigação, né? Vai ficar muito na cara, numa véspera de eleição. Então, até o tempo ele conta a favor da gente, o período que nós estamos fazendo essa CPMI conta a favor da gente. Agora, uma pergunta que não quer calar, no meu modo de entender, quem seria se ele é laranja, o Frei Chico, ele seria laranja de quem? Né? Seria laranja de quem? E ele não é um personagem de hoje, né, nas páginas aí de suspeitas. Ele já tem um histórico, né, de outros carnavais, né? Mas
Uma coisa que me deixou também muito com a pulga atrás da orelha ali, e eu fiz essa pergunta para o doutor Eli, foi que ele disse que teria sido ameaçado com uma ligação 1h da manhã, coincidentemente no dia que sai a matéria falando do Frei Chico, no possível envolvimento com esse escândalo do roubo dos velhinhos do Brasil, né? E ele falou isso. Se você recuperar, você vai ver que ele fala tanto no Zé Trovão, mas teve outro, Adriana Ventura, foi na Adriana, a deputada Adriana Ventura do Novo, de São Paulo, que ele fala com todas as letras que recebeu essa ligação de madrugada com a ameaça, coincidentemente, depois que saiu a matéria. Depois a gente insistiu, eu não sei se os advogados dele recomendaram não falar mais no assunto, mas ele não foi mais tocado, né? Mas isso ficou muito claro. Então, eu vejo que é escandaloso esse caso, né? A gente viu que no governo Lula o crescimento foi em progressão geométrica dos descontos ilegais, e a gente vê ali a tensão no rosto de muitos governistas. Você viu que duas parlamentares quase chegam às vias de fato. Eu tive que me meter no meio ali e fui até repreendido, né? Porque ia acontecer ali e a gente não pode dar mau exemplo, né? Nós podemos ser adversários, igual futebol, adversários no campo, seja das ideias, seja no esporte, nós podemos ser adversários, mas jamais inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, essa CPI vai trazer muita coisa. Eu não sei até que ponto o STF, que é o grande problema do Brasil hoje, pelo ativismo exacerbado, né, político, ideológico, o ativismo judicial, até que ponto ele vai começar a sabotar. Aí sim é uma ameaça. Aí porque o pessoal diz, não, mas não vai ter perigo, porque agora está na mão do ministro André Mendonça, que é independente. Não. Não precisa chegar, pode chegar em qualquer ministro, né, pedido para que o depoente fique calado. Se fosse necessário que o ministro André Mendonça que tivesse que decidir, mas não é. Como seria bom que fosse o ministro André Mendonça, mas não é. Né? Pode cair na mão de qualquer um. E a gente já viu esse filme aqui, na CPI das Bets, por exemplo, que estava chegando em gente poderosa, e aí as decisões dos ministros foram as mais estapafúrdias possíveis, inclusive aquela Deolane para ficar calada, para não vir, ou seja, liquidando um sistema de CPI. Aí você tem razão, Mariana. Mas a gente espera que o STF, depois de ser desmascarado a nível mundial, né, assim, pelo seu ativismo, que ele não entre também nessa, né, porque aí vai ficar mais feio ainda. Eu acho que às vezes tem que ter um mínimo de pudor, né, para não fazer isso de novo. Então, nós vamos ficar atentos. Nós tem uma notícia de primeira mão para você. Eu acho que é algo inédito, não sei. Mas eu faço parte de um bloco, né, que é o bloco do Novo com o PL aqui no Senado, que é o bloco Vanguarda, e eu sou o único senador do Novo aqui na casa. E o PL, acho que tem 15 ou 16 senadores. E eu fui escalado, com muita honra, com muita alegria, para ser titular dessa CPMI do INSS, assim como eu fui da CPI da Covid, assim como eu fui da CPI do dia 8 de janeiro, das Bets e outras que eu participei. Eu acho que foram essas as principais. Mas nós vamos fazer uma titularidade compartilhada, né, a partir de amanhã. Né? São 2 vezes na semana que tem sessões da CPMI. Então, como tem outros colegas, para a gente reforçar nosso time, né, entre o Novo e o PL, e é bom porque mais assessorias vão trabalhar para buscar a verdade, eu e o senador Márcio Bittar, do PL, que entrou agora no PL, nós vamos alternar a titularidade dessa CPMI. Então, ele fica um dia, eu fico outro, mas os votos da gente sempre muito alinhados na busca pela verdade, investigar tudo, independência, e eu fico muito confortável por isso, que a gente vai somar esforços nesse sentido. Agora,
Mariana e Fred, para fechar, enquanto a gente está discutindo os abusos do STF, mais uma vez, né, especialmente do ministro Moraes, enquanto a gente está discutindo essa execução que está acontecendo sumária no Brasil, sabe o que está passando? E eu parabenizo a Gazeta do Povo por estar cobrindo isso. Está passando o afrouxamento da lei da ficha limpa, que nós perdemos ontem, tivemos 24 votos apenas, né? Perdemos, e por um voto, e é importante a cidadania, os brasileiros irem atrás de quem votou como, porque isso é importante, né? Nós perdemos por um voto a PEC do calote, né? Que cria uma insegurança jurídica total no país. A Gazeta do Povo acabou de publicar no seu Twitter agora a relação, quem votou, como votou, né? E é muito importante isso, para a gente entender os discursos e a prática. Essa PEC do calote, o governo Lula precisava de 49 votos. E sabe quantos votos ele teve? Chuta. Precisava de 49. 9. Teve 49. Então, e teve gente ali que é de direita, é conservador, é contra, é com oposição e que votou a favor do governo Lula. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam e acompanhem, porque enquanto o pessoal está vendo um plano maior de discussão, vai passando ao afrouxamento da lei da ficha limpa, né? Vai passando essa PEC do calote, uma série de situações delicadas, né? Porque a votação da PEC do calote só tiveram 2 votos contra. E eu tenho que parabenizar o senador Iovisto Guimarães, do estado do Paraná. Só o meu e o dele, tá? Da PEC do calote. Mas teve um destaque feito pelo PL que minimizava o impacto, né? Assim, para tornar menos pior o projeto. E nesse, que significa 12,5 bilhões de reais, e nesse específico destaque, o governo precisava de 49 votos para rejeitar o destaque, que minimizava os impactos. E conseguiu 49 votos. Óbvio que eu votei contra, mas, infelizmente, nós perdemos. Então, sociedade, eu sei que é pedir demais. Vocês já votaram nos seus representantes, né? Mas não custa, sempre que puder, acompanhar, cobrar, participar dessas movimentações, ver o que é que nós estamos votando aqui, tá? Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Desculpa eu ter me alongado um pouco, mas fazia tempo que eu não falava com vocês. Verdade. Não, muito obrigada, senador, por trazer essas informações tão importantes. Com certeza o pessoal fica mais animado também, né? Sabendo que pode contar com essa CPMI, que está trazendo, né, notícias boas, inclusive, para a população. E lembrar o pessoal de acompanhar de forma geral os trabalhos no Congresso, que não param enquanto o STF vai seguindo aí com o seu teatro, né? Muito obrigada, senador. Mariana, só um detalhe importante. 7 de setembro está aí, né? Uhum. 7 de setembro está aí, domingo. E olha a coincidência. Isso não é coincidência, é Jesuicidência. No momento de mais sombra que a gente está tendo, de mais treva, onde está um restinho de democracia, nós temos um dever, como cidadãos brasileiros, com os nossos filhos, com os nossos netos, irmos às ruas. E vão ter manifestações em todo o país. Eu vou estar no Ceará, em Fortaleza, com meu povo. E eu faço um convite aos cearenses para irem na Praça Portugal, 16 horas em ponto. E sei que aí em Curitiba vai acontecer, no Brasil inteiro. Eu peço a você, que eu sei que a Gazeta do Povo ultrapassa até o Brasil, mas pesquisa onde é que vai ter o movimento na sua cidade e participa, sabe? Com o sentimento de fé, de esperança, né? De que nós vamos dar a volta por cima, de que tudo passa. Mas nós precisamos nesse momento, nós não temos nem desculpa, é domingo. No 7 de setembro, domingo, gente. É para a gente ir para as ruas, não tem nem o que pensar, né? Com as nossas pautas. Agora, sempre, claro, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, esse é o nosso procedimento. E não dessa turma aí que está fazendo essa execução, que o sentimento deles é outro. Não é o nosso é de positividade, e eu faço esse apelo, né, para que a gente vá juntos, porque vai ecoar aqui dentro,
na semana que vem, como tem ecoado, e nós vamos vencer essa. Grande abraço. Valeu. Abraço, senador. Muito obrigada. Sempre disponível, sempre disposto aí a falar conosco.